Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência na presença de Deus. E por meio de um tema, um assunto, um contexto bíblico, a gente vai extrair lições e, acima de tudo, a presença de Deus junto a nós. Vai ser, de fato, maravilhoso. O meu pedido é que você permaneça até o fim, para que dessa forma o Espírito de Deus possa falar completamente ao seu coração. Antes de nós conhecermos o tema, nós vamos fazer a nossa oração. Mas primeiro, eu gostaria de te pedir algo muito simples que está ao teu alcance. Primeiro se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe o canal, o vídeo para alguém que você quer bem na sua lista de contato. Vamos fazer crescer esse canal? Eu conto com você, tá certo? Bom, agora nós vamos orar e logo em seguida conhecer o tema e o texto bíblico a qual nós vamos refletir. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua santa palavra. Que nesta ocasião, mais uma vez, o nosso coração seja impactado pelo poder, pela autoridade do Teu Espírito e da Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas inclinações morais para coisas que não agradam a Ti e não exaltam o Teu nome. Faz com que o Espírito Santo continue a exercer influência sobre nós e a nos dar domínio, controle sobre os nossos apetites, sobre as nossas inclinações. Fica conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é o preço do apostolado. Será que eu e você, dentro da nossa jornada, a gente já sentiu o preço de ser um enviado de Deus, de ser aquele que recebeu uma missão do próprio Deus? Porque apóstolo nada mais é do que exatamente isso, aquele que é enviado a cumprir uma missão, aquele que recebe uma missão para cumprir. E todos nós recebemos. Temos ali, quando Cristo, antes de ascender ao céu, ele declara a missão que seria, vamos dizer assim, dada a todo cristão, que é de ide fazer discípulos, pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, disseminar a palavra de Deus. Todos nós fomos chamados a ser apóstolos. Mas será que nós sabemos qual é o preço de ser apóstolo? É sobre isso que nós vamos refletir e meditar nesse momento. Tá certo? Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto, né, o texto base para a nossa reflexão. Ele se encontra ali no capítulo 9 da carta de 1 Coríntios. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 2. Olha só o que diz, ó. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vocês outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Sabe, todos nós sabemos que Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. Em uma das suas viagens ali, indo para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E ali começou um relacionamento entre Paulo, que antigamente era identificado como Saulo, com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi instruído, ele foi preparado, ele foi treinado, até o momento que ele começou a cumprir a missão. Ou seja, começou a ser apóstolo. E Paulo, ele passou por algumas situações delicadas. Situações que, se a gente fosse trazer para dentro do contexto cristão a qual nós vimos, seria argumento mais que suficiente para abandonar a igreja. Para você ter ideia, existem pesquisas que saem aí de forma constante, trazendo à tona uma realidade, podemos dizer assim, uma realidade triste, de que milhões de cristãos estão abandonando a fé, estão abandonando a igreja. E aí quando vai verificar as razões, os motivos para isso estar acontecendo, algumas delas são conflitos entre liderança, conflito entre irmãos de fé, ou seja, faíscas, né, dificuldade de se relacionar entre pessoas. E isso tem causado exatamente a má experiência dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E por conta disso as pessoas estão abandonando. Imagina só se por conta dessa razão Paulo fosse
abandonar a fé, abandonar a igreja. Afinal de contas, Paulo não era uma pessoa diferente dos cristãos de hoje. Ele, quem sabe, passou por coisas muito piores do que nós já passamos. Você sabia que Paulo teve o seu apostolado questionado? Os próprios irmãos da igreja duvidaram se de fato ele era apóstolo mesmo. É por isso que o verso de hoje traz à tona isso. Olha, outros podem duvidar, podem questionar. Mas eu tenho vocês. Vocês é quem? Era a igreja de Corinto. Eu tenho vocês que confirmam, que atestam, que validam o meu apostolado. Aí quando a gente vai conhecer a igreja de Corinto, irmãos, a igreja de Corinto não era a igreja maravilhosa. A igreja de Corinto, se a gente for, quem sabe, listar aqui entre as igrejas, foi uma das igrejas mais problemáticas. A meditação, inclusive, listou alguns dos problemas que haviam na igreja de Corinto. E essa era a igreja que dava respaldo ao apostolado de Paulo. Ou seja, mesmo uma igreja que existe problema, eu e você podemos nos mantermos não apenas nela, mas fazendo a vontade de Deus. Aquela história de, não, é porque minha igreja tem problema demais, eu vou para outra igreja, porque aqui está difícil, está complicado. Irmãos, problemas vão existir em todas as igrejas, porque todas as igrejas têm pessoas. E pessoas, elas carregam problemas consigo e acabam, de certo modo, gerando faísca entre pessoas. O problema da igreja não é a igreja, mas são as pessoas que estão dentro da igreja. Existe até um pensamento que uma vez eu vi por aí, falando que não é a igreja que precisa pedir perdão para as pessoas que, quem sabe, foram magoadas, mas sim as pessoas que fazem parte da igreja, que deveriam fazer isso, né, com as pessoas que foram magoadas. Olha, por exemplo, alguns dos problemas que tinha na igreja de Corinto e que Paulo teve que lidar com esses problemas, né? E mesmo assim, esses problemas não foram argumento para Paulo dizer o seguinte, vou sair dessa igreja. Essa igreja não presta, essa igreja não é relevante, essa igreja, pelo amor de Deus, está indo pro mundão, como a gente escuta por aí, né? Olha só. Dentro da igreja, o que é que havia ali, ó? Problemas suficientes para minar qualquer divisões partidárias, problemas morais, como incesto. Irmãos, havia incesto dentro da igreja de Corinto. É um escândalo maior do que esse? Pois é. E a lista continua. Membros frequentando bordéis. Olha só o que tinha mais. Prostituição religiosa. Ou seja, pessoas que pertenciam à igreja, mas que também adoravam a outros deuses, mesmo tendo um nome ali na secretaria da igreja. O que mais? Embriaguez na Santa Ceia. Os irmãos estavam passando do ponto na Santa Ceia, estavam aproveitando a ocasião e dando espaço à bebedeira. Estavam ficando embriagados com algo tão santo, tão sagrado, que deveria trazer à memória o sacrifício de Cristo. Litígios entre os irmãos. Tinha irmão processando outros irmãos nos tribunais seculares. Havia irmãos que estavam com um problema entre eles, e aí o irmão pegou e processou ele, olha, eu vou levar você para o juiz. Aí eu te pergunto, você gostaria de fazer parte de uma igreja como essa? Pois é, Paulo fazia parte dessa igreja. Só que além dos problemas da igreja que Paulo fazia parte, Paulo tinha os problemas pessoais. Paulo era perseguido, Paulo era preso, Paulo era linchado, Paulo passou fome, passou sede, passou frio, Paulo ficou sem dormir. Várias vezes atentaram contra a vida de Paulo. Então, nós vemos na experiência de Paulo que argumentos para sair da igreja não faltaram. Ele tinha argumentos mais que suficientes. Mas mesmo assim, Paulo se manteve firme a sua fé, a sua convicção, a sua jornada em direção a, podemos dizer assim, a promessa de Cristo. Davi, então, o que é que mantinha Paulo? O que mantinha Paulo era o poder de Deus. O mesmo poder sobrenatural de um Deus amoroso, de um Deus, podemos dizer assim, misericordioso, que tanto foi acessível a Paulo, também está acessível a nós.
Ah, Davi, mas tá tão difícil para mim, olha, eu acho que eu vou sair da igreja. Irmãos, não vai ter lugar melhor do que o corpo de Cristo, mesmo vivendo essa triste situação. Eu comparo muitas vezes a igreja, fazendo analogia com a arca ali de Noé. Como é que você imagina que era a arca de Noé? Será que era num local cheiroso, organizado, limpo, silencioso? Você acha que a arca de Noé era assim? Eu creio que não. Local fedido, quem sabe bagunçado, quem sabe barulhento. Imagine os animais ali, eufóricos para sair daquele contexto, aquela realidade de, vamos dizer assim, reclusão. Não era agradável, mas entre estar dentro da arca e fora da arca, qual você escolheria ficar? Dentro ou fora da arca? Aqueles que ficaram fora da arca, nenhum escapou. Mas os que entraram na arca, mesmo dentro dessa realidade, se salvaram. Ficaram vivos para contar a história. Então, o que a história de Paulo, junto à meditação de hoje, o preço do apostolado, quer chamar a minha e a sua atenção é o seguinte. Vai ter problema? Vai. Infelizmente. Por quê? Porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo é formada por pessoas pecadoras, pessoas cheias de problemas, pessoas que trazem os seus traumas, que trazem as suas manias, né, e que infelizmente em algum momento vai chocar com a sua realidade. O que eu e você precisamos é, além dessas situações, nós encontrarmos os motivos para estar na igreja. Ou seja, os nossos olhos devem superar essa camada de, podemos dizer assim, de situações delicadas e ruins. Porque foi por essa igreja que Cristo deu a sua vida. Foi por essa igreja que Cristo veio a esse mundo para compartilhar o seu amor, a salvação. Então, quem sabe antes de tacar pedra, faça como Paulo. Recomende, use a igreja como recomendação para a sua fé, para o seu trabalho, para o seu apostolado. Paulo dedicou a sua vida pela igreja de Cristo. Morreu pregando e fazendo a vontade de Cristo. Que tal eu e você fazermos o mesmo? Eu tenho certeza que não será em vão. Não, podemos dizer assim, a gente não vai se arrepender. E da mesma forma que Paulo, vamos viver sim o apostolado e vamos pagar o preço, porque o preço maior já foi pago por Jesus ali na cruz. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre esse tema, o preço do apostolado. Que você estejamos dispostos a pagar esse preço, porque é o preço que eu e você não poderíamos pagar, Cristo pagou em nosso lugar. Que o Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveita a ocasião e já se inscreva para que você não perca mais nenhum Momento com Deus. Deixe o seu gostei e compartilha o vídeo com outra pessoa. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.